Se Deus quiser, eu encerro hoje então a nossa série. Foram várias mensagens nesse mês sobre a santificação ou sobre a santidade. No primeiro culto eu dei ênfase a alguns pressupostos teológicos. Às vezes nós desvalorizamos a teologia, mas nós oramos de acordo com a nossa teologia. Quando nós conversamos com as pessoas nas ruas, nós exposamos a nossa teologia. Então, estudar teologia é muito importante, porque todos temos uma teologia. Estudando-a ou não, temos uma teologia. Quando estudamos, nós vamos corrigindo a nossa e aperfeiçoando a nossa. E eu destaquei o fato de que Deus é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente ou presente. Isto é, Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. Deus não tem o poder que nós temos. Ele é absolutamente soberano. Eu mencionei então que, às vezes, o nosso conceito de Deus não é daquele Deus que disse ao mar vermelho para se abrir e o mar se abriu. Ou não é um Jesus poderoso como aquele que diz ao vento cala-te e o vento se cala. Quando nós trocamos essa ideia da transcendência de Deus por um Deus que é uma energia, esse Deus não pode fazer nada por nós. Por isso é importante continuarmos afirmando que Deus é uma pessoa, que é transcendente, que é imanente e que é completamente diferente de nós. Esse mesmo Deus nos pede para ser santo. Santo, entre muitos significados, quer dizer separado. Quando ele disse, eu sou santo, entre outras coisas, ele estava dizendo que ele era diferente dos outros deuses. E os outros deuses eram deuses do negócio. Faz um sacrifício, é abençoado. Eu não. Eu sou diferente desses deuses. Os outros deuses pediam que os seus pais sacrificassem os seus filhos. Por exemplo, ao Deus Moloque. Deus eterno, não. Eu sou diferente. Quando ele diz, então, sejam santos como eu sou santo, sejam diferentes. Como eu sou diferente. Porque eu sou transcendente, mas eu sou presente. Se você puder, depois você, por obséquio, veja esta mensagem. Agora, então, eu quero falar de um dos processos pelos quais o Espírito Santo nos santifica. Eu vou ler um poema de um poeta chamado Robert Frost, que tem uma frase simplesmente antológica nele. Penso que tem completamente a ver. Leio na tradução de Hermes Figueiredo. E logo após a leitura, nós vamos continuar sendo inspirados com a música para o nosso irmão Adriano. Escreveu Robert Frost: num bosque amarelo, dois caminhos divergiam, e lamentando não poder seguir os dois, e sendo apenas um viajante, segui um deles o mais longe que pude com o olhar, até onde se perdia na mata. Tomei o outro que me pareceu mais belo, oferecendo talvez a vantagem de uma relva que se podia pisar, embora o estado de ambos fosse o mesmo e naquela manhã eles fossem iguais. Ambos estavam sobre relvas que nenhum passo enegrecera. Guardei o primeiro para outro dia. Mas como sabia que caminhos se sucedem a caminhos, duvidei que um dia voltasse. Hei de contar isso suspirando, daqui a muito tempo em algum lugar. Aqui é a mais linda frase, uma das mais lindas de todo o estado do pensamento humano. Dois caminhos divergiam ou se bifurcavam num bosque. Eu segui o menos trilhado. E isso fez toda a diferença.
O apóstolo Paulo era muito afetuoso. Na segunda carta dele aos Coríntios, ele diz: olha, abram seus corações para mim, porque eu tenho aberto meu coração para vocês. Quando ele escreve aos Filipenses, ele descreve a sua grande alegria por todos terem a Jesus como Salvador. Nessa carta de Filipenses, então, capítulo 1, versos 9 a 11, ele diz o seguinte: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Na versão Prazer da Palavra está ficando assim: é por isso que eu oro. O que peço ao Deus eterno é que vocês se amem cada vez mais, amem a Cristo cada vez mais e se afastem do erro cada vez mais. Peço também que até a segunda vinda de Jesus vocês continuem dedicados ao estudo da Bíblia, para que se mantenham puros e fiéis. Desse modo, vocês mostrarão que o Espírito Santo habita plenamente em vocês e as suas vidas darão muito prazer ao Deus eterno. Quando é que nós estamos de fato nos santificando? Que eu sei que é o desejo de cada um aqui. Estamos no processo de santificação quando desejamos amar. Se nós falharmos em amar, não estaremos nos santificando. O pastor André mencionou o desejo dele de não ser levado a reagir de modo inadequado ao estresse. De fato, há um campo muito profundo em que nós somos testados. É quando nos magoam, erram conosco, nos decepcionam, nos traem. Como é que nós reagimos? Amando cada vez mais. Santidade é isso. O amor é algo prático e a santificação é algo de natureza prática. Há aquela famosa frase: eu sou assim, vou morrer assim. Se você é assim, vai morrer assim, não está no processo da santificação. Você pode ser assim, mas você não vai morrer assim. Sempre na minha vida, por exemplo, bateu, levou, mas não vai ser assim doravante. Porque não dá para pensar na santidade como uma coisa etérea, vaga. Está no nosso dia a dia. Para ser habitante do nosso coração e ser percebida fora de nós. Por isso o apóstolo diz: o que eu quero é que vocês se amem cada vez mais, amem a Cristo cada vez mais e se afastem do erro cada vez mais. Reagir com agressividade ou violência, aquele que age com você com violência ou agressividade, isso não é santidade. É a sua natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo diz: eu quero que você erre cada vez menos. E quanto mais nos aproximamos da visão de que Deus é santo e nos quer santos, logo diferentes, nós não podemos reagir como a nossa natureza quer que nós reajamos. Estamos no processo de santificação quando desejamos amar. Penso que não preciso falar muito sobre isso. Em segundo lugar, nós somos capacitados a continuar no processo de santificação através da leitura da Bíblia. Mencionei que Deus nos coloca alguns recursos.
Ele coloca a Bíblia, ele coloca a oração, ele coloca o louvor, ele coloca a participação na vida congregacional da igreja. Eu quero sublinhar a Bíblia. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Liguei para um editor de uma das mais importantes editoras cristãs do Brasil. Perguntei, Sérgio, é o nome dele, Sérgio Moura. Estou vendo que vocês estão publicando 3 livros por mês. Tiragem continua sendo de 1.000 exemplares? Não. 3 a 4 mil exemplares. Estamos vendendo tudo. Você está me dizendo então que o pessoal está lendo mais? Sim. Esses são os relatórios. Não é o que nós sentimos, não é verdade? Mas é que o outro lado comercial está sentindo, experimentando. Por que estou dizendo isso? Porque eu tenho uma pergunta a fazer. Muito simples. Vamos olhar para o ano que passou, 2023. Você leu igual a 2022 a Bíblia? Leu menos ou você leu mais? Não tem NAA, não vale. Nenhuma alternativa anterior não vale. Algo sincero. 2023 não li a Bíblia, não. Passou em branco. Mas você não vai continuar assim, vai? Não, eu li bastante. Parabéns. Eu li igual. Ninguém pode ser igual, tem que ser melhor. Estou dizendo isso porque a Bíblia, nós sabemos isso de cor e salteado. Não preciso falar muito sobre ela, mas quero destacar o papel dela na nossa santificação. A Bíblia é essencial para a nossa santificação, porque ela nos mostra quem Deus é. Estou insistindo nesse ponto. Ela não diz que é uma energia, nem diz que é fraco, nem diz que é limitado, nem diz que não se importa conosco, nem diz, como um hino que nega isso, está lá no céu sem se importar conosco. A Bíblia diz é o contrário. Ora, às vezes na minha experiência, aquilo que eu ouço coisas diferentes sobre Deus. Eu sempre insisto nesse ponto. O apóstolo Paulo diz que as más companhias pervertem os bons costumes. A nossa teologia, por melhor que seja, se nós ficarmos ouvindo outras teologias, nós vamos renunciar à nossa, sem perceber. Então a Bíblia é a autorizada, inspirada palavra de Deus para nós. Se disserem diferentemente disso, estão errados. Por isso, a Bíblia nos mostra quem Deus é. Há muito tempo eu ouvi uma frase e achei muito interessante e eu aplico muito na minha vida isso. Quem é Jesus? Só tem uma maneira de saber. Lendo os evangelhos. Jesus, ele tinha essa aparência. Vamos ler os evangelhos. Jesus foi apenas um mestre que ensinou coisas bonitas. Vamos ler os evangelhos. Jesus vai voltar um dia. Vamos ler os evangelhos. Jesus faz alguma coisa por nós hoje. Vamos ler os evangelhos. Quando você quer conhecer a biografia de um grande homem, de uma grande mulher, o que você faz? Procura uma biografia ou uma autobiografia. Ou vê um filme sobre ele. Se eu quero saber quem é Jesus, eu tenho que ler os evangelhos. Se eu quero saber quem é Deus, como é que ele faz, como é que ele age, eu tenho que ler a Bíblia. Ela nos revela a verdadeira face de quem Deus é, para que nós então o contemplemos. Há um versículo dos Salmos muito bonito, cito de memória aqui, que diz: contemplemos as obras de Deus. A Bíblia nos mostra quem Deus é. Vamos ser francos, nós temos muitas dúvidas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Isso é comum a todos nós.
Mas quando nós lemos a Bíblia como escamas, as dúvidas vão desaparecendo. Porque a Bíblia é claríssima sobre quem Deus é. A Bíblia é fundamental para a nossa santificação, porque ela nos revela quais são os mandamentos de Deus. Aqui de novo. O que é certo, o que é errado? Nossa cultura diz, depende. Não por acaso o mundo é o que ele é. Mas a Bíblia diz o que é certo e diz o que é errado. Podemos discutir um pontinho aqui, outro pontinho ali, 0,1%. Mas 99,99% está claro o que é certo e o que é errado. Não tem discussão, não é relativo, não depende, não é cultural. O que é certo, o que é errado. E nós sabemos disso. Mas na dúvida, a Bíblia nos diz o que é certo e o que é errado. Mas ainda, devemos ler a Bíblia que nos santifica ao nos mostrar quem Deus é, ao nos contar quais são os mandamentos de Deus, porque ela nos ajuda a pensar como Cristo pensava. André Lisboa, você não quer reagir ao estresse de uma maneira inadequada, da qual depois venha se arrepender. Só tem um jeito. Você tem que pensar como Cristo, agir como Cristo, fazer como Cristo. Só que aí a gente diz assim, mas eu não sou Cristo. Bem, é uma maneira facílima de resolver o problema. Mas ele diz, faça como eu faço. O apóstolo Paulo, alguns, cara pretensioso, falou assim, sejam meus imitadores, como ou porque eu sou de Cristo. Então, se eu desejo reagir de um modo adequado aos ataques que eu recebo, às críticas que eu recebo, às rejeições que eu recebo, eu só tenho uma maneira de reagir, como Cristo reagiu. Mas não achar, bom, isso foi só ele, né? Por quê? O apóstolo Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios 2, 5 a 16. As pessoas que pensam espiritualmente têm uma ampla visão das coisas. Gente, isso é muito profundo. As pessoas que pensam espiritualmente têm uma ampla visão das coisas, já que são iluminadas pelo Espírito Santo. Como aprendemos em Isaías 40, 13, não somos capazes por nós mesmos de entender a mente do Deus eterno. Para entendê-la, recebemos a mente de Cristo, isto é, o modo de pensar. Como é que eu vou pensar como Cristo pensava? Colocando essa palavra de Deus no meu coração, porque o modo como Cristo pensa é o modo como Deus eterno pensa. Eu disse, em primeiro lugar, que estamos no processo de santificação quando desejamos amar. Disse, em segundo lugar, que somos capacitados a continuar no processo da santificação através da leitura da Bíblia. Não há nenhuma chance de eu me santificar sem abrir a palavra de Deus. Zero de chance. Porque se eu não abrir a palavra de Deus, o que vai predominar é o que eu acho, o que eu penso. Eu sei que não é bom. Em terceiro lugar, estamos no caminho da santidade quando dar prazer a Deus se torna mais importante do que receber as bênçãos de Deus. Nós temos uma grande tentação. E a tentação é amar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Mas temos um grande desafio. Eu menciono então, belíssimo texto de Mateus 3, 16 a 17. Quando, logo após
o batismo de Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba vinda do céu. E todos ouviram uma voz celestial que dizia: Jesus é o meu filho querido, ele me dá muita alegria. Esse texto é de uma ternura e de um desafio que eu preciso me perguntar. O Pai olhou para o Filho Jesus Cristo e disse: que alegria esse meu filho me dá. O Pai olha para mim e o que é que ele diz? Sinceramente, eu espero que ele diga: Israel me dá muita alegria. Eu espero que você também tenha o desejo de, sendo contemplado por Deus, em qualquer momento, ele diz: essa aí me dá muita alegria. Por quê? Santidade é viver de um tal modo que dá alegria a Deus. Não retira a alegria da presença de Deus, nesse sentido, mas recebe como uma declaração a meu, a seu respeito, que nós damos alegria a Deus. Mais ou menos como, não é? Nós pais olhamos para os nossos filhos dizendo: esse menino aí, essa garota aí, é alegria lá de casa. Na verdade, é muito inteligente, é isso, estudioso, aplicado, amoroso, querido. E nós nos derramamos em adjetivos. É a mesma coisa. Somos filhos de Deus. Ele olha para nós e diz: ou diz, esse aí é carne de pescoço. Esse aí, só pela graça. Esse aí, Deus nunca vai dizer não tem jeito mesmo, porque ele sempre acha que tem jeito, né? Mas ele olha e diz: não é possível, de novo. Então, como é que Deus olha para você? Não, você pode dizer simplesmente sem pensar: não, ele olha para mim: você é meu filho amado. Tá bem. Mas vamos nos aprofundar nessa pergunta, cada um de nós. Ser santo, portanto, é viver para dar prazer a Deus. Damos prazer a Deus quando nos alegramos estar na presença dEle. Damos prazer a Deus quando nos empenhamos na missão que Ele nos deu. Damos prazer a Deus quando amamos. Damos prazer a Deus quando descansamos em Deus. Como é que você reage quando lê Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6? Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Bom, poesia, né? A vida é diferente, é madura, não é? Mas foi Jesus quem disse: então não andem ansiosos por nada. Seja comida, bebida, emprego, por nada. Busquem primeiramente o Evangelho da graça de Deus. E relaxa. São palavras tão profundas que eu acho que nós não conseguimos captar. Porque é tão diferente de todas as coisas. Será um pouco o tema da minha mensagem hoje, se Deus quiser, às 19 horas. Portanto, em terceiro lugar, repetindo, estamos no caminho da santidade, quando dar prazer a Deus se torna mais importante do que receber as bênçãos de Deus. Santidade não é para pessoas especiais, é para todos os que colhem. Por isso eu li o poema de Robert Frost no começo: o caminho menos trilhado. A maioria segue o caminho mais trilhado. Esse é o nosso grande desafio. Mas eu e você somos mandados a trilhar
o caminho menos trilhado. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quando a gente viaja de carro, tem os restaurantes, né? Qual é o critério que você usa para parar num restaurante? Qual aí? Você que manda lá naquela casa, quem é? Qual o critério? O que está cheio, não é verdade? Pois é. Mas às vezes não é, né? Às vezes é o menos cheio de gente, né? Que é o mais gostoso ou mais saudável, por exemplo. O que estou querendo dizer é que nem sempre onde todo mundo vai é o melhor. Você sabe que tem um negócio chamado moda, né? É na roupa, é no restaurante, é no livro, é no filme. Todo mundo vê aquilo, faz aquilo, fala daquele modo, todo mundo. Santidade é diferente, é uma escolha. Eu escolho o caminho menos trilhado, que é estreito, disse Jesus. Mas é inconveniente, de fato é incômodo. A santidade é algo incômodo, porque é diferente. As pessoas falam de uma maneira, usam um certo vocabulário, mas eu não vou usar aquele vocabulário. Não é o meu vocabulário. Eu não posso, com a minha boca, que eu digo, tu és grande, ó Deus eterno, xingar o meu irmão com a mesma boca. Mas todo mundo faz isso. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. É disso que tem que ficar claro para nós, porque de tanto ouvimos, desculpa a expressão, o errado fica certo. Mas o errado é o errado. O certo é o certo. E eu tenho que seguir o que é certo, não o que é errado. Sobretudo para os mais jovens, mas eu acho que é para todo mundo, isso é muito difícil. O que meu grupo faz? Não posso ficar fora do grupo. Aí eu faço o que o grupo faz. Mas eu sou diferente, ou não? É disso que estamos falando, que nós temos que escolher o caminho menos trilhado. Na santificação, nós experimentamos vitória sobre as tentações, somos todos nós tentados. Nós crescemos na obediência a Deus, nós aumentamos o nosso autocontrole. Se eu reajo como todo mundo reage, não sou diferente, sou igual. E intensificamos a nossa alegria. Santidade é alegria. Eu vou ler um texto e vou dizer mais algumas palavras e vamos parar. Romanos 6, 22 a 23 diz assim: agora, contudo libertos do pecado, vocês foram feitos amigos de Deus. Que promessa, hein, pastor Sônia? Você é amigo de Deus, nós somos amigos de Deus. E vocês estão crescendo em santidade, e nesse caminho continuarão prazerosamente até a vida eterna plena. É verdade, os textos mais conhecidos da Bíblia, que a consequência do pecado é a morte. Mas também é verdade que o presente que o Deus eterno nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse texto nos diz o seguinte: nós temos que admitir que o pecado nos ronda. Nós não podemos não pecar, mas podemos pecar menos. Cada vez menos. É o texto que lemos no começo, de Filipenses 1. Nós precisamos receber a graça. Ela nos é dada, mas só se torna nossa quando nós a recebemos. Podemos imaginar que a graça está pairando no ar, mas eu não recebi ainda. Mas quando eu digo, eu quero, eu recebo esse presente, que é a salvação em Jesus. A graça paira no ar, ela não é imposta, ela não é colocada por Deus na cabeça das pessoas à força. Ele não faz um buraco ali com algum equipamento para introduzir a graça. Paira, às vezes bem pertinho,
quase que no cabelo. O que você faz? Abre o seu coração e recebe a graça. Então ela será sua. Aí todos os seus pecados serão perdoados. Enquanto for a graça dos evangelhos, a graça da Bíblia, a graça dos hinos, ainda não é uma graça que se torna minha, se torna nossa. E eu quero fazer uma sugestão bem prática, bem simples. Acabou o dia, você se deita e passa em revista o dia. A tal hora eu fiz tal coisa, pequei, sim ou não? Tal hora eu tive uma reunião pesada. Pequei na reunião ou não? A tal hora eu almocei. Pequei ou não? Eu sempre peco. Peço perdão, mas está difícil. Peco comendo rápido demais. É pecado isso. Aí eu fiz tal coisa, eu pequei ou não? Eu desejei tal coisa, eu pequei ou não? Eu vi um cara que é muito rico e quis ser rico também, vou fazer o que ele fez também, pequei ou não? Por exemplo. Então, ao final do dia, eu disse, E pode ser, meu irmão, que você conclua o seguinte: hoje eu não pequei, rigorosamente graças a Deus. Mas pode ser, eu tratei aquela pessoa de um modo A, B ou C. Eu não posso mais fazer isso, porque eu sou diferente. E orar, Senhor, me ajuda, porque eu não quero fazer desse modo. Eu não quero fazer amanhã como eu fiz hoje, porque eu sou diferente. Eu sou no caminho da santificação. E aquilo que Deus não aprova, eu preciso tirar da minha vida. Salvação, resumo, é o que Deus faz por nós. Santificação é o que Deus faz em nós. Quero lhe convidar a cantarmos juntos um hino que é um convite e que nós dizemos a Deus assim: veja como é que eu estou, som do meu coração. Quem sabe ele diga: fulano, Beltrano, você me dá muita alegria. Vamos ficar em pé e vamos cantar Sonda-me, ó Deus. Aproveito para agradecer aqui o nosso Anderson, junto com a sua esposa Laís, que hoje nos visitam, por essa regência aí. É o hino, para quem está em casa, ou aqui, 578 do cantor cristão, bastante conhecido, talvez há muito tempo nós não cantemos, mas me veio aqui à mente agora há pouco e resolvi trazê-lo para que nós o cantemos então. Sonda-me, ó Deus, e vê meu coração.